Paz do Senhor para adolescentes, estamos aqui em mais uma aula. Já podem ir pegando aí a Bíblia de vocês, revista. Hoje a gente vai falar sobre o dom de discernir espíritos. Uma aula muito abençoada que eu tenho o prazer de estar ministrando junto com vocês. A Bíblia diz, já abram a Bíblia de vocês aí, ou acompanhem comigo na revista, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Portanto, dai-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar este teu grande povo? Finaliza aí com uma pergunta ali em 1 Reis. Gente, essa lição, ela convém muito, assim, no momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento onde muitas pessoas, dominadas pelo seu próprio espírito ou pelo espírito maligno, elas acabam soltando ensinamentos, pregações, escrevendo louvores que não são inspirados por Deus. E o dom de discernimento, ele vem justamente para isso, para discernir o que é o bem e o que é o mal. E a gente vai ter uma noção disso ao longo da lição. Vamos lá já para conhecendo mais de Deus, que é basicamente a introduçãozinha de vocês ali. A gente vai hoje entender que o dom de discernimento, ele identifica de onde vêm as inspirações. Então, a gente vai ter uma base disso hoje, conhecendo esse dom. E identificar também que as fontes de inspiração que influenciam as nossas vidas. O que tem influenciado a nossa vida hoje? Em quem que a gente tem se espelhado hoje? E enfatizar também que o discernimento é essencial para a igreja, para proteger a igreja. Vamos lá então. O ambiente para onde a igreja foi enviada é desafiador. Jesus preparou os discípulos. Ele fala ali: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Isso está lá em Mateus 10:16. Jesus também alertou sobre um tempo de engano e falsidade, dizendo: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Mateus 24:11. Hoje a gente vê muita música, mensagem, estudo, encontros, eventos que infelizmente não refletem mais a verdade do Evangelho de Cristo. Infelizmente eles são, como é que eu posso dizer, antropocêntricos, eles não foram inspirados por Deus, então são coisas como essa que esse dom ele discerne, quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido com recursos espirituais, que podem nos auxiliar no caminho da verdade. Entre eles temos pastores segundo o coração de Deus. Assim como Deus prometeu a Israel, também tem dado líderes para a igreja segundo o seu coração. Deus também nos deu a sua palavra como norma de fé e prática para que possamos seguir na direção certa. E também dotou algumas pessoas na igreja com o dom de discernimento de espíritos para identificar as ações que não são inspiradas por Deus. 1 Coríntios 12:10. A igreja de Cristo, ela é constantemente ameaçada, pelas forças espirituais. O inimigo, ele nunca deixou de lutar contra a igreja. Sempre bolando alguma coisa ali para se infiltrar, no intuito de fazer parar ou desviar a atuação da igreja. Os espíritos malignos tentam confundir o povo de Deus constantemente, sem falar nos homens corrompidos, aquelas pessoas que estão em pecado e mesmo assim ainda estão ali ministrando, pregando, cantando, que inventam uma pseudo-espiritualidade extra-bíblica, descobrindo de onde vem a inspiração. Esse tópico é muito bacana porque, assim, se tratando de igreja, dos eventos se são ou não inspirados por Deus, mas lembrando também que a igreja somos nós. Então, o que tem nos inspirado? O que tem nos movido? Para onde que a gente olha e fala, vamos inspirar naquela pessoa? Então, o que tem predominado na nossa vida? O Espírito de Deus ou o nosso? O dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está oculto. Como assim, Carla? Gente, a gente sabe que numa esfera espiritual, a gente não consegue a olho nu, naturalmente, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus.
né? Humanamente falando, eu jamais vou conseguir olhar para uma pessoa num púlpito e discernir se aquele projeto, se aquele evento, ele está sendo ou não inspirado por Deus. Eu só consigo isso através desse dom, né? Desse dom dado pelo Senhor, olhando por um olho já espiritual, porque tudo isso, gente, acontece numa esfera espiritual, né? Algo que a gente não consegue ver a olho nu, naturalmente. Então a gente precisa entrar numa esfera espiritual e quem é agraciado por esse dom já logo já consegue distinguir, né, se é de Deus ou se não é. Esta é uma ação da graça de Deus atuando na mente de quem tem um dom. Este dom permite nos identificar qual espírito está impulsionando ou está influenciando uma ação, uma situação, um desejo, uma decisão a tomar algo que nos digam e ofereçam. Em Gênesis 3, a gente vai falar ali de Eva, Eva não percebeu que lhe falava no Éden era o inimigo, através da serpente. Iludida por ele, acabou por cometer pecado junto com seu marido. Esse é um exemplo bem conhecido, né, na Bíblia. Existem pelo menos 4 espíritos atuando na Terra: o Espírito Santo, o Espírito dos Anjos, o Espírito Maligno e o Espírito Humano. Tá? Guardem bem essa informação aí. Gente, a palavra, eu vou falar um pouquinho da origem da palavra discernimento. Ela significa formar um juízo e se relaciona com a palavra usada para julgar profecias. Nós somos influenciados constantemente, né? Nós somos seres influenciáveis. Pelo fato da gente ser um ser que socializa muito, a gente acaba sendo muito influenciado em todos os âmbitos da nossa vida. No jeito de vestir, falar, agir, sonhar, viver, enfim. Em todo o tempo estamos sob forte influência de diversos tipos de espíritos, bons ou maus. Porém, o convite da palavra de Deus é claro: precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eu espero que hoje, já nesse meio de lição, a gente venha começar a refletir em quem que a gente tem se inspirado. Quem que às vezes a gente não nota. Eu tô com essa roupa. Eu tô com esse sapato. E tem muita coisa que tu usa que tu acaba... mas foi porque fulano usou, porque eu achei elegante em ciclano, em beltrano, e eu vou e uso. Então a gente tem que estar muito ligado em quem que a gente está se inspirando. Quem que tem sido o espelho pra gente? Quem é que a gente olha e fala assim, quero ser igual àquela pessoa? Será que essa influência ela tá te fazendo bem espiritualmente? Será que essa influência ela tá acarretando coisas boas pra tua vida? Então que fique essa reflexão já no meio de lição pra gente, tá? Se guardando das más influências. Você já percebeu que as coisas que fazemos ou falamos são frutos de influências? Por exemplo, eu sou paraense, né? O meu sotaque é influenciado pelo meio que eu vivia. Hoje eu não falo tanto paraense quanto antes, né? Já não tem tanto, não tenho um sotaque tão forte quanto antes. Por quê? Hoje eu já vivo sob influências de pessoas que moram aqui no sul, né? Então, consequentemente, eu tô falando igual a eles. Então, a gente tem que perceber que são coisas simples e a gente acaba sendo influenciado. Então, por isso que a gente deve filtrar muito. Filtrar quais atitudes são dignas de imitação. Isso faz muita diferença na nossa vida. Quais as influências que a gente tem deixado afetar a nossa vida, né? O dom de discernimento de espírito nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós e para proteger a igreja daquelas que causarão danos, né? Uma forma ali que Deus nos deu, uma ferramenta que Deus nos deu para proteger, para a gente se proteger, né? Dos ensinamentos errados, de coisas que não são inspiradas pelo Senhor. O discernimento de espíritos é um dom importante, porque os inimigos contra os quais nós lutamos não são visíveis, né? A nossa luta ela não é contra sangue nem contra carne, contra principados e potestades dos ares, ou seja, contra seres que a gente não consegue ver a olho nu. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento do Espírito. Está lá em Efésios 6:12. Eu quero finalizar essa lição com um caso que ocorreu com Paulo e Silas na cidade de Filipos, quando uma jovem sob influência maligna começou a segui-los pelas ruas, conforme está registrado em Atos 16, 17 e 18. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ele fez isso muitos dias. Por fim, Paulo aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo,
e mandou que saísse da moça o espírito. E no mesmo instante o espírito saiu. Aparentemente, essa jovem não fazia nada de errado. Ela elogiava o trabalho dos discípulos. Porém, o apóstolo Paulo percebeu a estratégia maligna, discernimento, pois a moça possuía um espírito de adivinhação. O espírito fez elogios aos 2 servos de Deus, para confundir o povo que poderia pensar que tanto Paulo e Silas quanto a jovem tinham a mesma influência, ou seja, o espírito que havia nela não era o espírito do Senhor. Então, logo, Paulo teve discernimento. Apesar de vencido, Satanás não desiste de investir contra a igreja de Cristo, inspirando falsos mestres para enganar a igreja, desviando seu caminho. Por isso, Deus proveu o dom de discernimento de espíritos, a fim de que a igreja tenha uma proteção divina e esteja guardada das más influências. Essa foi a nossa lição de hoje, que a gente venha começar a refletir hoje, né, em quais influências tem afetado bastante nosso modo de viver, nosso comportamento. Que vocês venham ficar na paz do Senhor Jesus. Amém.